chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e esteve ali e chamou, como todas as outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, ao qual todo o que eu a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei. Porque já lhe disse que julguei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos se fizeram execráveis, e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli, que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Até aqui. Feche teus olhos. Começa a pedir para o Espírito Santo de Deus falar com você. Pede para o Senhor para que você possa entender aquilo que é o seu chamado, para que você possa sair daqui entendendo aquilo que o Senhor ele tem para você. Pede para ele responder as suas orações. Pede para o Espírito Santo de Deus para que você possa ter o teu entendimento aberto, para que os teus olhos, aquilo que são os teus ouvidos, possam estar abertos pela tua palavra. Pede para o Senhor para ele te trazer uma revelação nessa noite. Em nome de Jesus, a revelação da palavra, que você possa ler e entender aquilo que você lê. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós estamos, Senhor, aqui na tua presença, meu Pai. E nós, Senhor, te convidamos, meu Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa vir e o Senhor possa, Pai, falar, Senhor, conosco, Senhor. Nós te damos, Senhor, total liberdade, meu Pai. O Senhor pode falar da maneira que o Senhor deseja, Pai. Com as palavras que o Senhor deseja, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que nós possamos, Senhor, entender, Pai, que o nosso chamado, Senhor, não é para apagar o nosso ego, não é só quando a gente quer, mas é que é para servir ao Senhor, servir ao teu reino, servir, Senhor, aos nossos irmãos, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu te peço, meu Pai, que o Senhor tenha liberdade, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que se levanta, Pai, contra essa palavra, para roubar, Senhor, que possa cair por terra agora, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu me esvazio daquilo que eu sou, daquilo que eu acho, daquilo, Senhor, que eu não tenho como entendimento, Pai. E eu levo, Senhor, em submissão, Senhor, ao Senhor Jesus Cristo, para que somente o Senhor fale, Senhor, neste lugar. Em nome de Jesus, Senhor, desde já eu te dou a honra, o louvor, a glória, a adoração, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor. Pode se sentar. Bom, vamos lá. Perguntei pro Senhor aquilo que ele queria falar, ele falou, Samuel. E ficou quieto. Falou mais nada. Aí lá vai eu, vou procurar o que ele quer falar de Samuel, né? Samuel só tem 2 livros só na Bíblia, só, gente. Só isso. Sei que não conta toda a história dele, né? Mas ele tem 2 livros. Aí eu já pensei, o que ele quer? Aí eu entrei, comecei a ler e tal. E ele falou, Samuel, sabe? E aí eu fui ler quando ele... o menino lá, ele ungiu o Saul. Primeiro eu li quando ele vai ungir Davi. Depois eu li quando ele foi ungir Saul. Aí, o Espírito Santo me trouxe um negócio que eu fiquei chocada com a minha vida. Não tem nada a ver com vocês. Eu fiquei chocada. Compartilhei até com a Vitória. E aí, beleza. Aí eu falei assim, tá bom, Senhor. Mas o que o Senhor quer falar? E aí ele falou assim, o começo. E aí eu fui para Samuel logo no começo, quando Jesus chama ele. Na última vez que eu ministrei aqui, eu ministrei sobre Ana. Sobre a entrega de Ana. A entrega dos nossos sentimentos, do nosso coração. Samuel, ele é o fruto da entrega de alguém. Então a primeira coisa que a gente precisa saber é que nós somos chamados. A gente leu aqui, Deus ele chamou Samuel. E chamou Samuel com um propósito. Para colocar ele no lugar da família sacerdotal que não fez da maneira correta. Que era quem? A família de Eli. Certo? Então, quando ele chama Samuel, ele já chamou com um propósito. Ele falou que muitos já teriam medo dele. A gente leu aqui, é uma palavra que eu não sei, gente, falar. Não vou voltar nela. Mas que as pessoas, elas têm, toda vez que Samuel chegava nos lugares, ele faz da tua vida. Então, as pessoas, elas temiam a presença dele. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender.
quando a gente é chamado pelo Senhor, não é fácil. Não é fácil, nossa, mil maravilhas, vou ir, aleluia, glória a Deus. No começo nosso sentimento é, opa, Jesus me chamou, aí depois a gente já fica assim, mas tem aquilo, e vai vir lutas, e não sei o quê, e aí eu tenho que fazer diferente, não é desse jeito? Primeira animação, Jesus me chamou. Aí a segunda coisa é que quando vem a parte da responsabilidade, né? Tem que se portar de maneira correta, irrepreensível, como diz a palavra do Senhor. Aí tem que, como fala? Tem que orar mais, tem que buscar mais. Você tem um chamado, você tem um ministério, você tem que orar mais, buscar mais. E aí eu falo pra você, Samuel, não sei se vocês leram a história de Samuel toda. Samuel ele chega, ele é ungido como sacerdote, juiz, profeta, né? E aí o que acontece? Ele passa a vida dele julgando o povo, certinho, isso nos próximos capítulos. Só que aí chega um determinado momento, o que acontece? O povo pede e fala assim, a gente não quer você não, Samuel, a gente quer um rei. Porque a gente quer ser igual aos outros povos, porque os outros povos têm, a gente também quer ter o rei. Aí Samuel ficou o quê? Chateado, né? Porque era o chamado dele. Era o chamado dele julgar, era o chamado dele ser usado pela vontade de Deus. Não era isso? Não era o chamado dele de ser sacerdote, de fazer sacrifícios. Esse era o chamado de Samuel, não era? E aí Samuel falou, poxa Deus, eles estão me rejeitando. E aí Deus pega e fala assim, eles não estão te rejeitando, eles estão rejeitando a mim. Então fica tranquilo. E aí Deus pega e faz o quê? Traz lá todos. Primeiro, depois a Bíblia conta quando vai encontrar com Saul, tá, gente? Então ele pega. Eu descobri isso hoje porque na minha cabeça o cara tava atrás das bagagens e Deus falou: olha lá, o Belemita. Esse aí, Benjamita, sei lá como fala. O povo da tribo de Benjamim, que eu não lembro. Aí tava lá atrás das bagagens e ele falou: bum, é aquele. Foi assim que contaram a história pra mim, mas não é assim que aconteceu, tá? Eu vou falar certinho pra vocês que eu fiquei chocada. Então, assim, aí ele pegou, daí vai a história de Saul, que o pai dele perdeu lá, acho que era jumenta, não lembro mais o que era, mas era uns bichinhos lá, e aí ele foi de encontro e tal, e aí eles não acham, vai pra onde? Pro profeta, né? Aí chegou lá no profeta e tal, conversou, na hora que ele chega, o que a palavra diz? Que Samuel já sabia quem ele era. Deus pegou e falou assim, esse aí é o cara. O cara que foi atrás de tal dos 3 negocinhos lá que não chegou, que foi perdido aí. E aí ele pega e fala assim, é esse cara que você vai colocar como rei. Depois você lê. Tô bem resumão aqui. E aí ele pega nisso, o que ele faz? Fala, esse cara aí. E aí ele chega, senta com ele em comunhão. Porque todas as vezes que a gente tem um chamado, todas as vezes que a gente senta na presença do Senhor, a gente precisa ter comunhão. Um com a gente, com Deus, a gente, com os nossos irmãos. E aí, vocês já vão entender o que eu tô falando tudo isso, tá, gente? Aí o que acontece? Ele pega, senta lá e fala assim, ó, você é o que Deus escolheu pra você ser o príncipe. Na minha versão tá príncipe, tá? Aí ele pega e fala, não, como assim? Do nada, né, gente? Se alguém buscar os negocinhos dos meus pais, já vai sair assim. E aí ele pega e fala assim, ó, você vai voltar lá pra casa do seu pai. Não precisa se preocupar, porque isso que você veio procurando, Deus já cuidou de cumprir isso pra você, tá bom? Tá tranquilo. Não se preocupe o teu coração. Tá bem difícil na minha versão, então não vou falar do jeito que tá lá, não. Aí ele pega e faz o quê? Vai e volta, e antes dele voltar, Samuel falou assim, ó, você vai encontrar um cara que é um profeta, assim, assim, assim. E ele dá vários sinais de que era pra ele entender que era de Deus. E aí ele faz, e ele volta pra casa dele, o que acontece? Exatamente como Samuel falou. Aí ele já falou, pô, realmente era um homem de Deus, era verdade, o seu rei de Israel. E aí o tio dele pergunta pra ele o que aconteceu quando ele encontrou lá com Samuel. E ele falou que não precisava se preocupar, porque as jumentinhas, os cabritinhos, não lembro o que era, gente. Não precisava se preocupar, porque já estava tudo certo. E não falou a parte que ele seria rei. Quando ele pega e volta para poder declarar sobre todos, o que acontece? Aí é que Saul se esconde atrás das bagagens. Que coisa feia, né? Se escondendo do chamado de Deus. E aí, nesse que acontece, ele se esconde e ele pega, e aí Samuel olhando para todo mundo, o cara não tava lá, ele viu, o cara deu para trás de Deus, e aí? E aí Deus mostra exatamente o lugar onde ele estava. Por que eu estou contando isso tudo para vocês? Primeiro, Samuel, ele teve um apego a Saul.
Por quê? Porque ele viu todos os processos que Deus colocou para colocar sobre ele. Então o chamado ele é servir. Por que é servir? Porque você vê tudo aquilo que é o processo que o Senhor ele tem para que você possa viver e cumprir o seu chamado. Samuel deixou de ser importante? Não deixou de ser importante. Ele continuou cumprindo aquilo que era o chamado dele. Sacerdote, juiz e profeta. As pessoas ainda temiam a presença dele. Então depois disso, ele ainda se encontrou com Saul mais algumas vezes e tal. E aí Saul é rejeitado. Por que Saul é rejeitado? Porque Saul foi e desobedeceu e fez aquilo que era o profeta fazer, o sacerdote fazer. Certo? Vocês já leram essa parte? Espero que tenham lido. Então, aí ele é rejeitado e tal. E a palavra de Deus diz que depois desse dia que ele é rejeitado, ele não vê mais Saul. Mas ele fala em 2 versículos seguidos que Samuel ainda tinha pena de Saul. Aí o que acontece? Quando ele vai ungir Saul, ou vai ungir Davi, ele chega e Deus fala para Samuel, não é para você ter pena de Saul. Vai e unge um novo rei. Você está tendo pena dele. Você não precisa ter pena. Eu o rejeitei. E aí é onde a gente conhece toda a história de Davi, que Davi foi, que ele chegou na casa de Davi e ungiu Davi como rei. Por que eu estou falando tudo isso? A gente precisa entender que muitas vezes a gente vai fazer aquilo que a gente não quer. Porque pensa um cara, diante de um rei, ele pega e unge outra pessoa no lugar do rei. Não é desconfortável? É desconfortável. É perigoso ele até morrer, gente. Mas ele foi, Deus deu uma estratégia e ele foi. Então, o nosso chamado, às vezes ele vai requerer, sei lá como fala, ele vai pedir mais da gente, independente de, mas eu posso morrer. Você pode falar, Jesus, mas tem essa condição. Mas, Senhor, tem tal coisa que pode acontecer comigo. E aí Deus, ele vê se ele vai permitir, se ele vai te dar um escape, se ele vai te dar uma estratégia. Então, assim, Samuel, ele desde o princípio, ele foi escolhido pelo próprio Deus para poder cumprir aquilo que era o chamado no Israel, de pegar e trazer a palavra do Senhor para Israel. Samuel, ele foi aquele que desde o ventre da mãe dele foi separado para viver dentro da casa do Senhor. Samuel, ele foi aquele que ele foi gerado em lágrimas. Porque ele só teve Samuel vai nascer depois que precisou ter uma entrega, um quebrantamento, que precisou ter uma renúncia da vontade, uma renúncia do eu, uma renúncia daquilo que era o querer. Então, o nosso chamado, ele acontece a partir do momento que a gente renuncia. A gente começa a viver as coisas para o Senhor quando a gente para de colocar utensílios para viver. A gente começa a olhar não para situações ruins que estão acontecendo, não por todo um contexto que já aconteceu, mas por agora que o Senhor ele tem. A gente tem o costume de olhar muito porque, mas tal coisa que aconteceu, mas tal coisa que pode acontecer, e a gente esquece de viver o futuro, o presente. Eu estava vendo um testemunho esses dias que eu achei assim o máximo. A mulher, ela tinha uma doença incurável. Acho que ela não vai conhecer, a Vitória Ana vai conhecer essa mulher. E ela, cara, era uma mulher que não tinha como. Ela passou por diversos médicos, foi em época de pandemia e tal. Não tinha cura para ela. Não tinha quem pegar e falar assim, você tem tal coisa. Demoraram muito tempo para descobrir o que ela tinha. E quando descobriram, era algo que não tinha cura. E ela, mesmo assim, ela decidiu que ela não iria parar o chamado dela. Ela permaneceu indo ministrar, ela permaneceu louvando ao Senhor, ela permaneceu cumprindo aquilo que era o chamado do Senhor. Aí, beleza, passou toda essa época da vida dela, ela casou depois de um tempo, ela foi curada para a honra e glória do Senhor, e aí ela foi e casou. Nisso que ela casou, o que aconteceu? O marido dela era jogador de futebol, ela teve que parar tudo de novo e ela foi para outra cidade, longe do lugar lá onde ela congregava, da igreja onde ela congregava. Aí nisso, ela não conseguia pegar e cumprir as agendas dela de administração, porque ela estava indo acompanhar o marido dela, que parou exatamente por conta dela.
por conta de toda a situação que ela viveu. Eles não eram casados nem nada. E aí o que acontece? Ele teve toda. O Senhor abriu a porta para eles e tal. Só que aí precisou ter outra renúncia. A renúncia de viver as coisas no momento do Senhor. Aí, beleza, passou-se o tempo e Deus tinha dado para ela um congresso de moças. E aí ela achou, pô, vai ser depois que passar tudo isso, que o meu marido se estabilizar aqui nessa área e tal. No meio do negócio, o Senhor fez o quê? É agora, vai lá. Aí ela já parou e falou, bicho, agora Deus, eu não tenho recurso, não tenho nada, não tem como fazer, eu tô longe de tudo, agora? Aí ele levantou outra pessoa, é agora, vai lá. E aí o Senhor levantou e deu todas tudo aquilo que ela precisava para ter esse congresso. Por que eu estou contando a história dela? Teve 2 períodos que ela precisou renunciar. O primeiro foi o período da infância para a adolescência. Quando ela chegou, ela precisou renunciar porque ela foi para o mundo, porque o Senhor pediu para ela ir. E ela era uma mulher ela era filha de pastor. Então ela viveu dentro da igreja, cresceu dentro da igreja. E lá ela fez a diferença. Ela não foi e desviou. Ela permaneceu no caminho do Senhor. Depois, se vocês quiserem, eu mando para vocês assistirem e entenderem direitinho. Foi tudo porque o Senhor mandou ela ir. Aí depois ela teve que renunciar, porque quando ela estava no auge, que ela ia explodir, que ela ia receber um monte de coisa, Deus falou o quê? Me entrega tudo isso. Então a primeira renúncia, eu prefiro ao Senhor. Eu entrego ao Senhor tudo aquilo que é a minha vida. A segunda renúncia, da doença. Porque você tá bem, pegar e servir ao Senhor é uma coisa, agora você estar cheio de hematomas, não ter força, tudo que te toca, você ficar roxo, é complicado. Algo que não tem cura e que te limita a viver, é complicado. Então, a segunda renúncia, eu vivo a minha vida para o Senhor. Mesmo doente, eu permaneço na casa do Senhor. E a terceira renúncia, de quando estava tudo bem, de novo teve que se afastar para viver o tempo do Senhor. Por que a história dela que eu estou trazendo? Ela foi um exemplo de uma pessoa que está seguindo o chamado dela. Que está seguindo aquilo que o Senhor tem para a vida dela. E sabe, às vezes a gente olha, a gente vê os nossos pastores, mas os nossos pastores pegam no pé. Ai, mas os nossos líderes falam dessa forma. Ai, mas os nossos líderes mandam mensagem toda hora. Ai, mas o pastor quer conduzir, quer ter todo o controle da minha vida. Ah, mas toda hora tem que tá dando satisfação. E a gente não para pensar que é um cuidado. A gente não para pensar que eles são os nossos pastores e o chamado deles são para pastorear. Como é que um pastor vai cuidar de uma ovelha se não trazer a ovelha para perto? Vocês lembram lá da história das 99? Das outras 99 e o pastor foi buscar a ovelha perdida? É assim. É dessa mesma forma. Um pastor, se ele não cuidar da ovelha dele, então ele não está cumprindo o chamado dele. Porque pastor não é para... Ai, que bonitinho, estou à frente de um púlpito e eu trago a palavra que eu quero. Não, o pastor, ele se derrama, ele ora, ele chora pelas ovelhas, ele limpa a ovelha, ele ensina a ovelha, e tira o sangue da ovelha, e tosa a ovelha. Ele cuida da ovelha. Ele traz a ovelha para perto, a ovelha quer ir para longe, quer cair no buraco. Vocês já viram aquele... eu não sei se vocês viram, mas tem um vídeo de uma ovelhinha que está circulando aí, que a ovelhinha vai pulando, cai no buraco. Aí o pastor faz o quê? Tira a ovelhinha do buraco. Aí a ovelhinha pega, fica toda feliz, vai pulando, cai aonde? De novo no buraco. É assim que muitas vezes acontece. Ela tava feliz, pulando, caiu no buraco 2 vezes. Aí acaba o vídeo. Mas muitas vezes é isso que acontece conosco. A gente tá tão... pá, de novo no buraco. Assim, fica todo sujo, fica todo violento. Aí eu pergunto, os nossos pastores, eles estão cumprindo o chamado deles? Ou eles estão enchendo o saco? Porque eles estão cumprindo o chamado. Esse é o dever deles. Aí, um cara que é chamado para ser mestre, se ele não está numa sala de aula ensinando a palavra de Deus, ele está cumprindo o chamado dele, se Deus chamou ele para ser mestre? Ele não está estudando a palavra e ele não está replicando esse conhecimento, tem alguma coisa errada. O mestre, ele precisa pegar e ensinar direito.
Não é qualquer coisa. Porque se ele ensinar errado, depois tem maldição sobre a vida dele. O evangelista que não traz vidas para a casa de Deus está cumprindo o chamado? Que não fala do amor de Deus lá para fora? Está cumprindo o chamado? Não está. Um líder que não se preocupa, que não liga para a ovelha, que não exorta a ovelha, que não se preocupa com o ministério, entende? Não tem como, as coisas não batem. Sabe, Deus ele tem um chamado para cada um. Um chamado individual e um chamado coletivo. Quando a gente está dentro de uma igreja, a gente é um corpo. O corpo, se o pé for para um lado, o outro pé for para o outro, o cara vai cair, vai esborrachar no chão. Não tem como. Sabe, o corpo é um só. Nós somos a desfrutar do amor de Deus. Nós viemos aqui para quê? Para desfrutar do amor de Deus. É para cultuar, é para louvar, é para glorificar o nome do Senhor. Todos juntos, em unidade. Pô, o Senhor ele tem uma marca sobre nós na hora do louvor. Não é um ministério de louvor, não é um ministério da dança, não é um ministério da arte. É o ministério desfrutar. É a igreja um conjunto. Se o pastor for para um lado conduzindo a adoração de um lado e o povo não estiver seguindo, vai dar certo. Vai ter resistência, vai ter divisão. O Senhor ele não habita no meio da divisão. Entende? O nosso louvor é de tudo aquilo que nós somos. A nossa adoração é de tudo aquilo que nós somos. Cara, Davi, ele só foi chamado por causa do coração dele. Por causa daquilo que tinha dentro dele. A palavra de Deus, ela diz, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por quê? Porque muitos são chamados. Para quê? Para servir, para glorificar, para cuidar, para se derramar, para andar conforme a vontade do Senhor. Mas poucos são aqueles que permanecem e querem de verdade. Poucos se submetem a servir um ao outro. A palavra de Deus, ela nos diz para amar o nosso próximo como a gente se ama. Cara, se eu pego e me amo, faço o meu cabelo, faço a minha unha, compro a melhor compra para mim, e eu vejo que o meu irmão tá precisando e eu não faço nada, eu tô amando o próximo? Ou eu pego e faço assim, ninguém pode falar mal de mim. Ninguém pode. E tomo todo zelo, todo cuidado para ninguém falar mal de mim. E do outro irmão eu deixo? Eu tô amando o outro irmão? Eu venho a pessoa esculachar, mentir a respeito da pessoa. Eu não tô amando o meu irmão. Eu não tô servindo. O chamado não é pra gente ser exaltado. Não é pra gente se achar alguma coisa. O chamado ele é feito para servir. O chamado de Jesus, quando ele se entregou naquela cruz, não foi para mostrar para todo mundo que ele pode, que ele é um poderoso. Desculpa, gente, só a gente lendo lá no começo lá da Bíblia, a gente vê que ele é o todo poderoso, ele não precisa falar nada. Ele fez do nada do nada. Literalmente, do nada do nada. Vocês entendem? Jesus, quando ele estava aqui, ele lavou os pés daqueles que eram discípulos deles. Ele ensinou a ser humilde. Jesus, quando ele estava aqui, ele ensinou a ser humilde. Eu sei que às vezes ele dá umas pá em algumas pessoas aí, mas era para cuidar, era pá com amor, entendeu? Tudo com amor. Tudo com amor, tudo com propósito. É, porque vai que ele pega e fala, ô, meu benzinho, não sei o que, a pessoa não entende. Vai adiantar de alguma coisa? Não vai. Cada pessoa, o Senhor, ele tem um jeito de me tratar. Tem coisas que comigo, se ele falar, ai, Sara, não sei o que, eu entendo. Tem coisas que se ele falar desse jeito comigo, eu vou ficar viajando. Tem casos e casos, tem momentos e momentos. Se vocês verem, gerou fruto da exortação dele. Pessoas que se converteram, pessoas que conheceram o Senhor, pessoas que começaram a praticar o chamado que Deus tinha para a vida delas. Pô, a mulher lá do poço, assim que Jesus pegou e falou com ela que ela entendeu que ele era Jesus, ela saiu de lá e foi falando de Jesus, o que Jesus falou sobre a vida dela. O que Jesus fez na vida dela. Entende? Então, o nosso chamado, ele é feito para servir. Vai ser mil maravilhas? Quem dera. Quem dera fosse. Quem dera. Mas o nosso chamado, muitas vezes a gente vai se deparar com pessoas
que não sabem ser amadas, com pessoas que não gostam de você, com pessoas que falam mal de você, que até gosta, mas sabe aquela coisa que ele gostar de longe? Eu gosto, mas qualquer oportunidade que eu puder falar também, tô lá. Sabe? Com pessoas que precisam ser cuidadas e Deus te coloca para cuidar e a pessoa fala, não quero. E haja paciência, viu? Na nossa casa, tá falando pra você. Tem que explicar. Tem pessoas que não quer. E aí, o que a gente faz? A gente permanece. É fácil permanecer? Não é. Dá vontade de espernear, de chorar, de largar tudo. Vai, então faz o que você quer. Não quero mais também. Dá vontade. Mas a gente não dá vontade de chacoalhar a pessoa. Mas não pode. Não pode. Por quê? Porque não é isso que Jesus fez com a gente, o que a gente vai fazer com as pessoas? Não pode. Sabe? Às vezes a gente ensina as coisas mais de uma vez e vai ensinar de novo. Não aprendeu, tem que ensinar. Mas eu já ensinei. Outro dia eu tava falando pra minha mãe, falei, mãe, eu já ensinei isso, mãe. Ela ensina de novo. Mas eu já ensinei, mãe. Ela vai lá e ensina de novo. Mas ela não tá fazendo, não tá. Então vai orar, filha. Você quer que eu faça o quê? Foi desse jeito a conversa. Aí lá vai a Sara. Mas Jesus, não tá fazendo. Graças a Deus ele me ouviu, porque senão estaria chorando até hoje. Eu juro, eu falei, Jesus, não tá fazendo, Jesus, eu ensinei. O que eu faço agora? Aí ele falou, senta e ensina de novo. Aí o que eu fiz? Sentei e ensinei de novo. A pessoa não fez. Foi de desespero. Graças a Deus a pessoa entendeu. Mas assim, quando se trata do chamado, tem pessoas que são chamadas simplesmente para estar nos lugares de bastidores. E essas são as pessoas mais importantes. Porque não tem visibilidade e é onde mais tem... Eu não sei explicar para vocês, estou tentando arranjar uma palavra. Hã? Não é atividade. Também, mas não é importante, porque é importante tanto quem vai lá e quem tá aqui, entendeu? Eu esqueci a palavra, mas vamos continuar. As pessoas, por exemplo, numa intercessão. A intercessão não tá lá pra todo mundo ver. Graças a Deus, né? Imagina, a gente já leva a pau e tudo escondido e tirar na frente. Vamos supor. A intercessão. Se não tem intercessão, como é que o Espírito Santo ele vai habitar se a gente não chegar antes do culto e orar para que o Senhor esteja aqui e consagrar aquele culto? Como é que o Senhor vai alcançar uma vida que está resistente se a intercessão não estiver fazendo o papel dela? Como é que faz? Eu acho incrível que comigo não tem essa de você vai para um, você vai para outro. Na minha vida é assim, você está em tudo e se vira para conciliar tudo isso. Tá em intercessão, é tudo, gente. Nem vale a pena citar, é tudo. Qualquer coisa. E aí eu falo para vocês, se por exemplo na intercessão eu vou lá e eu não oro pela vida dos meus pastores que estão ministrando aqui toda semana, como é que fica a vida deles? Eu estou cumprindo o meu chamado? Eu não estou cumprindo o meu chamado. Se eu, quanto liderada do Paulo, de jovens, de diaconia, não oro pelo meu líder, como é que fica o meu líder? Como é que fica a família dele? Porque o ministério ele não tem a ver, o chamado não tem a ver só com aquilo que o Senhor chamou para você fazer. Ah, é pastor, sei lá, pregador, bispo, mestre, evangelista. Não é sobre só isso. Porque imagina, os pastores pegam e falam assim, eu só tenho só que apacentar. Aí ele pega, manda mensagem para vocês, ministra para vocês cada um no individual, e a palavra que sai do altar, quem que faz? Ou pega e fala assim, não, ou vamos supor, faz ao contrário, só vem ministrar no púlpito, e não tem discipulado, e não tem reunião para alinhar. Como é que fica?
Entende? Uma coisa ela é ligada à outra. O chamado pastoral, o chamado de mestre, tudo é ligado a pessoas. Se a gente não souber lidar, não souber cuidar e não souber amar, para onde a gente vai? Tudo isso é servir. É servir uns aos outros. É cuidar uns dos outros. Sabe? A palavra de Deus diz lá em 1 Tessalonicenses que é pra gente ser irrepreensíveis. Ah, então quer dizer que eu nunca vou errar? Não. Quer dizer que é pra você se policiar, pra você não ficar errando nas mesmas coisas. É pra você ser irrepreensível. As pessoas elas têm que olhar pra você e não ter o que falar. Essa é a verdade. As pessoas elas têm que olhar pra você e têm que pegar e falar assim, mano, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Eu vejo que independente dos seus erros, você assume e você conserta. Esse é o olhar que as pessoas elas têm que ter pra gente. O costume de chegar atrasado. Gente, geral aqui tem. Vamos colocar, não é todo mundo aqui? A maioria. A maioria. Aí, a gente tem que, não sei, ir para um tribunal. Daí chega 5 minutos atrasado, a gente não entra. Por quê? Respeita ao juiz que está lá, à autoridade que está lá. E na casa de Deus, os compromissos que a gente tem aqui, a gente não liga de chegar atrasado. Não estou falando isso, mas colocando no geral. A gente não liga. Mas ele não é o dono de todo o juízo, de toda a justiça. E a reverência perante ao juiz? E a reverência perante aquele que faz todas as coisas e governa todas as coisas? A gente esquece dessa parte. A gente tem a mania de olhar e falar assim, vai ser uma escala. Mas se eu não for, tem fulano que corre. E aí, cara, se Deus chamou você para fazer, faz você. Entende? Sabe? A pessoa que está te cobrindo, ela tem o privilégio de fazer mais vezes a obra do Senhor. Mas você tem negligenciado. Isso é triste demais. É triste demais, gente. Numa escala que eu faltei, eu fiquei, meu Deus do céu. Mas era pra mim estar lá, Jesus. Era pra mim fazer, porque o Senhor escolheu esse dia pra mim fazer. Em escala que eu cheguei despreparada, falei, Jesus, eu não fiz nenhum jejum. Eu nem orei pelo culto de hoje. Senhor, me perdoa. Sabe? É muito além daquilo que a gente acha. É muito mais sério do que aquilo que a gente acha. Naquela época, ele tinha que ir na cidade, sabe? Tinha que ir nas cidades. Ele tinha que ir lá, tinha que pregar ofertas, tinha que fazer holocaustos, tinha que trazer a palavra para o povo, tinha que ensinar o povo, tinha que exortar o povo, tinha que tudo isso. Mas o principal, que era o relacionamento, aquilo que era a vida dele íntima com Deus, ele não deixava de ter. Ele não deixava de ter. Ele permanecia. Ele era tão homem de Deus, mas tão homem de Deus, que, cara, todo mundo que chegava perto sabia que ele tinha uma palavra de Deus para entregar. Seja boa ou ruim, as pessoas sabiam que tinha. As pessoas, independente que conhecem a gente, elas precisam olhar para a gente e saber que a gente tem uma palavra de Deus para entregar. O principal do chamado é a oração. É oração, é entrega, é busca. É jejum, é oração, é consagração diante do Senhor. Quando a gente entende o que é cumprir o chamado, que é obediência ao Senhor, acabou. É obediência, o Senhor mandou, eu vou fazer, sem questionar. A gente estava falando a palavra hoje, e o Founder falou que Deus falou para ele uma coisa, e para ele, beleza. Aí eu falei, se Deus falar assim comigo, não vai estar certo. Se ele fala uma coisa e para, tem coisa que realmente mas eu estou no momento onde eu apresentei, no momento de oração, e eu apresentei diversas coisas para o Senhor, e ele fala uma coisa e para, e não complementa aquilo que ele falou, tem alguma coisa errada. Isso comigo. Não, peraí, Deus. Vamos conversar. E aí é onde entra o meu desespero. Eu fico desesperada. Não, Jesus, está faltando uma coisa. Jesus, mas e tal coisa? Você está falando do quê? Que eu apresentei isso. Você está falando do quê? Você me deu uma resposta para 3 coisas? Eu entro em desespero. Como assim? Não, tá errado isso. Jesus, pera, eu não entendi.
E é a mesma resposta para os três, é uma resposta para uma coisa, a outra você não respondeu. O que é? Eu pergunto, eu fico desesperada. Eu converso com ele para ter as três respostas. Dos três assuntos que eu falei, ou dos 10, sei lá. Entende? Mesmo que ele não vai me responder lá na hora, ele não é obrigado. Mas, né? Eu fico desesperada. Alguma coisa ele faz. Às vezes ele me bota para dormir. Às vezes ele me faz sair do lugar que eu tô fazendo para fazer outra coisa. Ele tem essa estratégia dele para parar com a cacife da cara, né? Mas essa é real. Mas eu fico inconformada. Se ele fala uma coisa e para, ele não me explica do que é, eu digo, não. O que o senhor está falando? Do que é? Aí quando ele me fala, eu fico quieta. Entende? Mas é o desejo de saber daquilo que é a direção. Se ele me der uma direção e eu não saber como é que eu vou fazer isso, do que ele está falando, para que área que ele está falando, se ele me dá uma direção para a vida financeira e eu aplicar ela na vida familiar, não vai dar certo. Então eu prefiro detalhar para fazer certo do que pegar e errar. Senhor, me dá uma confirmação. Senhor, fala para mim. Do que é que o senhor está falando? Porque quando ele fala, fica mais fácil de obedecer. Ele não tem que me explicar o porquê, para quê, não tem. Mas se ele me direcionar para o que ele está falando, aí dá para eu cumprir, aí dá para eu fazer. Então é obediência, sabe? Quando a gente está ligado no Espírito Santo, fica mais fácil a gente pegar e cumprir aquilo que são as nossas coisas. Sabe por quê? Porque aí a escala não fica mais pesada para a gente cumprir. A liderança não fica pesada para a gente fazer. Por quê? Porque o Espírito Santo está nos conduzindo. Porque o Espírito Santo está nos ensinando lá como ver, como se portar, qual o jeito de falar, como a gente vai tratar um ser humanozinho que não praticou aquilo que a gente ensinou. Ele vai fazer. Às vezes eu brinco aqui e falo, meu Deus do céu, mas que vontade de bater na pessoa. Às vezes nem é. Eu fico chorando pela pessoa e falo, meu Deus, tem misericórdia dessa vida, Senhor. Porque eu já sei onde vai dar. Eu lido com adolescente, eu já fui adolescente. Faz muito tempo? Não faz. Mas eu sei como é um adolescente. Eu sei como um adolescente pensa. Eu era assim. De ficar questionando. De falar, não, mas eu sei fazer. Eu era assim, gente. Eu já fui adolescente. Então, eu fico preocupada de lidar com jovens. Gente, graças a Deus, o Founder é líder dos jovens. Porque o raivinha que eu ia passar com um jovem. Principalmente comigo. Eu me coloco assim, junto com vocês. O raivinha que ia passar. Mas que menina teimosa. Mas, oh meu Deus do céu. Eu falo, gente. Porque a primeira coisa que eu penso é me colocar na situação. Porque se os meus adolescentes, Deus me livre, Jesus, desculpa, é seu. Se os adolescentes de Jesus, não é meu, gente, desculpa, eu amo vocês, de todo meu coração. Mas eu tenho que parar de chamar vocês assim. Se os adolescentes de Jesus, eles pegam e não estão fazendo algo que eu ensinei, a primeira coisa que eu tenho que fazer é, eu estou fazendo? Porque se eu ensinei, eu tenho que saber fazer, né? Às vezes nem eu, se eu me ensinou junto com eles, mas tem que fazer. Eu estou fazendo porque é um reflexo. A igreja é um reflexo do pastor. O ministério é um reflexo do líder. Então, se o meu líder faz corretamente, se eu, como líder, faço corretamente, então logo, pode ser que um ou outro que seja aprendendo, vai aprender e vai fazer certo. Mas os outros que já sabem, que têm um entendimento aberto, também vão fazer. Entende? Então, nós precisamos ser o exemplo. Na sua casa, quem é a autoridade da sua casa? Depois de Jesus, né? Na minha casa é Jesus. Oh. É Jesus também. É meu pai. É meu pai. Se meu pai não estiver fazendo alguma coisa certa, se alguma coisa ele falhar, isso reflete na casa toda. Por querer? Não, porque ele é a autoridade da minha casa. Ele reflete no casamento dele, nos filhos dele, na família dele. É assim que funciona, gente. Então cabe a nós ser irrepreensíveis diante do Senhor. Se coloca de pé nessa noite. Começa a falar com Jesus. Fala, Jesus, o Senhor tem um chamado para a minha vida. Você não sabe qual é o chamado que o Senhor tem para a sua vida? Então pergunta para ele, Jesus, qual que é o chamado que o Senhor tem para a minha vida? E me ensina a cumprir e que eu possa servir dentro desse chamado. Servir ao Senhor, servir aos meus irmãos, cumprir a tua palavra.
Se você sabe qual que é o seu chamado, seja de pastor, seja de mestre, seja de evangelista, seja do que for, se o Senhor te chamou para uma liderança, se o Senhor te chamou para ser liderado, você não está cumprindo o seu papel direito, então fala, Jesus, me ensina. Me ensina a fazer direito. Porque liderado, líder, diferente, tanto faz, gente. Tanto faz, tem que honrar, tem que obedecer, tem que cumprir, tem que orar pelos líderes, tem que orar pelos irmãos do lado, tem que orar, tem que servir em amor, tem que servir da mesma forma que você gostaria de ser servido. Começa a pedir para o Espírito Santo, fala, Jesus, eu desejo estar cumprindo o meu chamado da maneira correta. Eu desejo, Senhor, cumprir o meu chamado servindo. Eu desejo, Senhor, cumprir, Senhor, o meu chamado, Senhor, orando mais, buscando mais, tendo mais intimidade com o Senhor, andando junto, Pai, como um corpo, andando junto, Senhor, com o ministério que eu faço parte, com o ministério, Senhor, da minha família, Pai, eu da unidade, sempre tendo comunicação dentro da minha casa, Senhor, não deixando, Senhor, espaço para Satanás entrar e dividir, para pegar, Senhor, e trazer confusão, e trazer, Senhor, mentira, e romper, Senhor, bicos. Fala para Jesus a verdade do teu coração. Fala, Jesus, eu não sei bem como o Senhor quer que eu faça isso, eu sei que vai ter empecilhos, mas, Senhor, me capacita para viver isso. Me capacita, Senhor, para poder te glorificar, para te agradar, Senhor, segundo a minha caminhada, segundo, Senhor, o meu viver contigo. Espírito Santo de Deus, nós estamos, Senhor, aqui na tua presença, meu Pai. E, Senhor, nada vale, Senhor, a gente saber aquilo que a gente tem que fazer, Pai, e não fazer. Ou fazer e fazer sem o Senhor, meu Pai. Nada, Senhor, adianta, Senhor, se nós não cumprirmos, Senhor, a tua palavra, servindo, Senhor, uns aos outros, amando, Senhor, uns aos outros, orando, Senhor, um pelos outros, Pai. De nada adianta, Senhor, a gente saber a tua palavra e não cumprir ela, Pai, e não praticar, e não viver, Senhor, essa palavra. De nada adianta, Espírito Santo de Deus, a gente conhecer, Pai, e não andar conforme os teus caminhos. E não estar, Senhor, quebrantado, Pai, para viver, Senhor, a tua vontade. E não estar, Senhor, disposto, Senhor, a se colocar, Senhor, para o Senhor usar, para o Senhor, Pai, nos ensinar, para o Senhor, Pai, fazer, Senhor. Não adianta, Senhor, a gente estar na tua casa, Pai, saber que tem uma escala e não querer cumprir, Senhor. Tira esse sentimento, Pai, esse sentimento, Senhor, de peso. Tira, Espírito Santo, Senhor, o sentimento, Senhor, de roubo, Senhor, de não querer estar fazendo, de não ouvir, Senhor, de não praticar, sabe? De ter um sentimento, um pensamento em outra coisa, Senhor, quando a gente está aqui realizando, Senhor, a obra para ti, Pai. Tira, Pai, o sentimento de incapacidade, de se sentir incapaz, o sentimento, Espírito Santo de Deus, de, sabe, Senhor, de desprezo, Pai, pelas tuas coisas, Senhor. De desprezo, Senhor, por não chegar no horário, por cumprir, Senhor, aquilo que é a tua vontade. Tira, Senhor, isso de dentro de nós. Nos ensina a nos submetermos, Senhor, à tua vontade, a nos submetermos, meu Pai, por aquilo que é a tua palavra, em nome de Jesus. Nos ensina, Senhor, a cumprir o nosso chamado em excelência, Pai. Nos alinha, Senhor, todos os dias. Pai, que a nossa vida, Senhor, seja para te louvar, para te agradar, que a nossa vida seja uma adoração, Pai, não seja um louvor cantado somente na igreja, uma adoração feita somente na igreja, Pai, mas seja uma adoração, Senhor, aonde nós formos, meu Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, transforma o nosso coração, Pai, nos faz, Senhor, ter um coração maleável, Senhor, maleável, Senhor, para viver na tua presença, maleável, Senhor, para se humilhar diante da tua presença, para renunciar, Senhor, muitas vezes, Senhor, aquilo que for preciso, Pai, apenas, Pai, para poder te agradar, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu te peço, Senhor, que a partir de hoje, Pai, nós possamos, Senhor, olhar diferente, Pai, diferente para o chamado que nós temos, Senhor, diante do Senhor, para o chamado, Senhor, que o Senhor tem para nós na igreja, Pai, o chamado, Senhor, que o Senhor tem para nós servirmos, Senhor, os nossos irmãos, em nome de Jesus. Independente, Senhor, dos momentos
difíceis, das decisões, Senhor, difíceis, Pai. Que o nosso coração, Senhor, esteja desprendido, Senhor, mas esteja, Senhor, confiante no Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pessoal de casa, vão e sirvam ao Senhor, vivam o chamado do Senhor conforme Ele tem para a sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de vocês, que o Senhor possa resgatar vocês que estão voltando para os caminhos dele, aqueles que estão vendo essa palavra, que o Senhor possa ter falado contigo, em nome de Jesus, tá bom? Beijo e Deus abençoe a vida de vocês.